Pai, nós te louvamos, porque essa é a verdade que o Senhor tem para nós. Mesmo que tudo falte, tudo fique escasso, nós sabemos que o Senhor proverá. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é aquele que faz brotar recursos da onde não há nenhuma possibilidade humana. O Senhor é aquele que intervém, Pai, e auxilia todo aquele que está desamparado e clama pelo Senhor. Nós queremos que nesta manhã o nosso coração seja aquecido, renovado pelo Teu Espírito Santo, e nós tenhamos o descanso, o refrigério do Senhor, que é o Senhor que cuida das nossas necessidades. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, Pai, e nós sabemos que nenhum pássaro morre sem que haja uma percepção do Senhor. Nada, absolutamente nada, foge dos Teus cuidados. E nós pedimos que o Senhor nos dê nessa manhã a revelação, a certeza, a paz de que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor nunca, jamais nos deixará perecer. Por isso nós pedimos que o Senhor nessa manhã aumente a nossa fé, que essa palavra, Pai, compartilhada agora, gere fé e gere uma fé extraordinária no nosso coração, e nós possamos viver o ano das portas abertas, Pai, com muitos testemunhos, que nós fomos abençoados espiritualmente, nós fomos abençoados, Pai, mentalmente, fisicamente, financeiramente, a nossa profissão, Pai, nós tivemos muitos recursos, e essa será a verdade que nós receberemos do Senhor esse ano. Por isso, prepara o nosso espírito, nós venhamos receber essas verdades no espírito, e venhamos, Pai, fazer com que cada palavra transforme e mude a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Diga assim: eu creio de todo o meu coração que eu jamais estarei desamparado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, com o teu coração cheio de fé, glorificando a Deus porque Ele é bom. Nós começamos o nosso culto um pouquinho mais cedo, porque algumas irmãs têm que fazer almoço, alguns irmãos também, e os irmãos acharam melhor. Várias pessoas vieram falar comigo: pastor, faz mais cedo, termina mais cedo. Falei: então tá bom, coloquei mais tarde para vocês dormirem até mais tarde, já que vocês querem levantar mais cedo. Por mim, eu começo 7 horas o culto aqui. O tempo é dos irmãos, o horário é dos irmãos. Amém? Mas antes de ir para a palavra, eu quero compartilhar com você um nosso propósito que nós estamos nesse mês de março. Se você vê, sempre na projeção aí vai ficar o ano inteiro, a temática do nosso ano, que é o ano das portas abertas, porque nós entendemos que isso não é simplesmente uma palavra de afirmação, nós cremos verdadeiramente, de forma profética, que o Senhor Jesus nos abrirá muitas portas este ano, portas de salvação, portas financeiras, portas que talvez você nem imaginava que poderiam ser abertas na sua vida, será aberta. E nós estipulamos nesse mês de março para você ofertar. Você vai ofertar um valor, a gente estabeleceu eu não gosto de falar isso, um valor mínimo, mas um valor para que a gente alcance o nosso objetivo. Se você não tiver condição de estabelecer esse valor, não tem problema, mas nós precisamos levantar em torno de R$20 mil para que a gente faça algumas melhorias. Não sei se você percebeu, o nosso som estava melhor, porque a nossa mesa de som não foi trocada e ela está dando problema. Então nós vamos comprar uma mesa digital, nós vamos comprar um teclado, nós temos que fazer um investimento no Kids, para as nossas crianças, para os nossos encontros. Tem uma diminuidinha no retorno aqui, meu, por favor. E Deus colocou no meu coração da gente nesse mês de março levantar essa oferta. Você vai ofertar um valor mínimo de R$50. Mas, como eu disse, pastor, não tenho condição de R$50, tudo que eu tenho é 20, é 30, não tem problema, mas eu estou colocando para você um valor para a gente alcançar esse objetivo, porque eu sei que tem muitos irmãos que vão ofertar muito mais, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000, eu sei disso, toda vez que eu lanço esses propósitos, os irmãos fazem isso, mas eu gostaria que você pensasse proporcional àquilo que você gostaria de receber. Talvez você está com um empreendimento, talvez você está com um negócio, talvez é um casamento, talvez é uma casa, talvez é um ministério, talvez é a salvação de um familiar. Você vai orar e o Espírito vai soprar, vai falar, vai trazer na sua mente, no seu interior,
Tem alguma coisa dando eco aqui. Veja por gentileza o que está havendo. Qualquer coisa eu troco de microfone. Então, eu gostaria que você orasse a Deus e deixasse o Espírito Santo ministrar esse valor. Mas você vai fazer essa oferta ainda esse mês de março. Não é mês que vem, não é o ano que vem, é nesse mês de março. Você vai separar um valor e você vai colocar diante de Deus, estabelecer diante de Deus esse valor. Eu vou trocar o microfone. Aleluia. Você vai estabelecer, está bom. Você vai estabelecer diante de Deus esse valor e vai ofertar esse mês. Porque eu vou orar todo mês de março por você, pelas suas necessidades, por aquilo que você delimitou que você quer que abra as portas. Então, se você quiser, pastor, eu quero que o senhor ore por mim esses 30 dias. Então, você vai enviar os pedidos, se for mais de um, se for um, envia no meu particular. E nesse mês de março todo estarei orando por você. No final de março, nós vamos também fazer o nosso jejum de 21 dias pelas portas abertas. Então vai ter um momento de você jejuar, de você clamar de forma intensa. Mas nesse mês de março você vai fazer essa oferta. Amém? Então aquilo que Deus propõe no teu coração, que o Espírito soprar, você vai entregar nesse mês de março. Pode ser por Pix, pode ser aqui também no envelope. Se você quiser, até orientei os irmãos a pegar o envelope, levar para sua casa. E se você fazer o Pix, anotar o valor, devolver aqui, para ser registrado bem específico como essa oferta. Se você quiser também especificar para mim, para que a gente esteja orando de forma bem específica por você, tá bom? Mas pastor, eu não quero que ninguém saiba do valor, não quero que saiba de nada. Vem, deposita, você não tem nenhuma obrigação a nada, tá bom? Então eu estou deixando livre. Se você quiser compartilhar com a gente os seus pedidos, é só você enviar para mim, que a gente vai estar orando nesses 30 dias, amém? Então eu quero que você faça essa oferta. Por quê? Eu tenho aprendido que a gente tem que ser específico naquilo que a gente pede. Se você simplesmente fala assim, Senhor, me abençoa, aí aparece uma casa para comprar, que nem disse o Isaías aqui, praticamente, né, um milagre. Aí você vai olhar e falar, poxa vida, como que eu sou sortudo, como eu devo ser um cara bom demais. Você não vai glorificar a Deus. Mas se você fala assim, Senhor, eu quero uma casa desse jeito, dessa forma, desse formato, a hora que aparecer, você vai lembrar, eu pedi isso, então foi Deus que me deu. Então nós temos que aprender a fazer todas as nossas orações específicas. Se você quer comprar um carro, específico para Deus, que tipo de carro você quer. Irmão, isso não é soberba, isso não é arrogância, não, isso é você ter uma direção do Espírito, daquilo que Deus tem para você. Então você vai falar com o Senhor, eu quero assim, eu quero dessa forma, porque quando Deus te dá, você vai lembrar, né? Você que está querendo casar, você tem que especificar para Deus como você quer o marido, como você quer a esposa, tem que especificar. Se você quer um filho, você tem que falar, eu quero um filho assim, assim. Eu sempre orei, antes da Elisa nascer, do que eu quero que ela seja, ministerialmente. Orei, eu quero minha filha assim, desse formato, senão nem me dê. Entende, irmãos? Então é importante você colocar, lembra que quando Ana, ela não tinha filha, ela fez uma oração a Deus, falou, se o Senhor me dá um filho, eu farei dele um profeta, farei dele alguém entregue exclusivamente ao Senhor. Então é importante a gente fazer essas orações específicas, e quando a gente estabelece assim, uma oferta, um valor, você delimita, você está sendo específico, Senhor, eu estou dando essa oferta, porque eu quero que o Senhor faça isso, isso e isso, dessa forma na minha vida. Deus é obrigado a fazer? Não. Ele pode fazer até melhor, porque a Bíblia diz que Ele é poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas é importante você ser específico, porque quando acontecer, você vai glorificar a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Amém? Então eu queria convidar você para que você faça essa oferta. Eu queria que todos os irmãos fizessem. É um valor, como eu disse, livre. E se você não tem condição de dar R$50 ou mais, pode dar menos, sem nenhum problema. Mas eu queria que você ofertasse e entregasse, Senhor, eu quero até o final do ano essas portas abertas. Você vai chegar ao final do ano, você vai ver que Deus abriu as portas na sua vida, na sua família. Amém? Então eu estou reforçando para que você semeie também nos projetos que a gente tem. Você vai ser abençoado e a igreja, que na verdade é você, vai ser abençoado de volta também. Eu quero compartilhar essa palavra hoje em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. É
uma história conhecida, mas eu queria, hoje, como é o culto da provisão, eu quero falar com vocês sobre como que nós quebramos a prisão das dívidas. E aqui você vai ver uma experiência muito sobrenatural dessa mulher, acerca de questão financeira, de provisão, como que Deus ele intervém também na nossa vida financeira, no nosso financeiro. Uma vez eu fiquei assim, impressionado, porque uma irmã líder com a gente, ela não orava para que Deus provesse o financeiro na vida dela. Isso me despertou a falar sobre recursos, sobre finanças. Nós fizemos aqui recentemente um seminário de empreendedorismo, e eu sei que muitas pessoas criticam, o pastor está interessado no dinheiro. Irmãos, de fato, não me importo com isso, não ligo para isso. Já teve um tempo no meu ministério que eu me preocupava muito com isso. Eu não conseguia falar de dinheiro aqui em cima, eu colocava outros para falar, mas Deus tratou isso comigo. Ele disse: você vai ser movido por críticas, ou você vai ser movido por aquilo que eu quero que você faça? Então eu decidi abençoar as pessoas. Então tudo que nós fazemos aqui é para que você seja abençoado, para que você cresça, você tenha experiência nisso. Então, uma vez por mês, agora é o nosso segundo domingo do mês, nós vamos falar sobre provisão, que não é só provisão financeira, é provisão também na saúde, é provisão em geral. Mas eu gostaria hoje de ser mais específico. Não quero falar com você como que, diante da palavra de Deus, nós nos libertamos das dívidas, porque a gente conversa com os irmãos, a maioria dos irmãos tem dificuldade de administrar o seu financeiro, tem dificuldade de ser alguém próspero, alguém que lida bem com os recursos, organizado, é alguém que de fato tem o seu financeiro ajustado. 90% dos irmãos não tem. Então é um problema que nós como igreja, nós temos que tratar, nós temos que falar e olhar o dinheiro como algo espiritual, porque quando nós falamos às vezes de dinheiro, a sensação que nós temos é que é algo pecaminoso, mundano, carnal, e não tem nada de espiritual nele. Então eu quero que você olhe para o dinheiro como algo extremamente espiritual. Jesus disse que não pode servir a Deus e a mamon e ao dinheiro. É o único lugar na Bíblia que você vai ver Deus, Jesus Cristo, chamando alguém de Deus. Ele, em nenhum momento ele chamou o diabo de Deus, em nenhum momento ele chamou os espíritos malignos de deuses, ou os governantes de deuses, mas quando se trata do dinheiro, ele diz: não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. A mamon, que é traduzido por dinheiro. Então, quando nós falamos de dinheiro, de recursos, você tem que olhar como algo extremamente espiritual. Porque se você olhar com ele como algo natural, ou como algo pecaminoso, carnal, mundano, você está tendo uma interpretação errada. O dinheiro ele é muito mais espiritual do que você imagina, porque tudo para nós é espiritual. Amém? Porque nós somos espírito, e tudo aquilo que nós lidamos se torna espiritual. Olha o que diz o texto. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus filhos, meus 2 filhos, como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas de todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Verso 5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Pela palavra do Senhor. O texto que nós lemos fala de uma família, uma história de uma família que estava lidando com problemas sérios em relação a dívidas. E eu sei que a gente está no mundo onde talvez isso seja comum, seja natural, mas eu quero dizer para você que não é o ideal de Deus.
não é a vontade de Deus que você vive cheio de dívidas, perdendo o sono, preocupado. Em um mês você está bem, no outro mês você está apertado de novo. Você passa pouco tempo respirando, guardando recursos, bem financeiramente, mas quando pensa que não, você já está completamente endividado de novo. O texto aqui diz que esse homem que deixou essa dívida, ele era discípulo de Eliseu. Eliseu era um profeta, um homem de Deus de sua época, um dos maiores profetas que você vai ver no Antigo Testamento, no Novo, um dos maiores homens de Deus que pisou nessa terra. E ele tinha uma escola de profetas. Ele tinha muitas pessoas que o seguiam, eram treinados para o pastoreio, para o ministério. E esse homem que morreu, era discípulo dele, era alguém que aprendia com Eliseu, estava aprendendo a ser pastor, a ser um homem de Deus. Só que ele morreu e deixou uma enorme dívida para sua esposa e para os seus filhos. Com certeza, né, sem o saber do profeta e talvez até da sua mulher, mas quando morreu, descobriu isso. Isso nos ensina um princípio muito importante, que homens de Deus, pessoas tementes a Deus, cheias do Espírito Santo, podem sim se enrolar com problemas financeiros. Isso não tem a ver com o caráter, tem a ver com uma maldição, tem a ver com a falta de sabedoria, tem a ver com a falta de entendimento, de que ele precisa, da mesma forma que ele lida de forma espiritual com as demais coisas, ele precisa lidar com zelo e de forma espiritual também com os recursos financeiros. Então é comum você ver pastores, homens de Deus enrolados financeiramente. Eu mesmo conheci um pastor, que ele perdeu a igreja, arrebentou com o ministério dele, por dívidas na cidade. Onde ele passava, ele deixava dívida. Onde ele passava, ele deixava dívida em nome da igreja. Isso arrebentou com o ministério dele, está até hoje com o ministério arrebentado. Então eu quero dizer para você que homens de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, podem sim ter uma vida financeira destruída. Mas eu quero dizer para você que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? A vontade de Deus é que você tenha uma vida abundante, com muitos recursos, em todas as áreas da sua vida. Então nós somos induzidos, e talvez é importante a gente entender isso, nós somos induzidos a romantizar o crediário, o crédito, não é assim, paga depois, eu parcelo para você em tantas vezes. Irmãos, não que isso seja um problema, eu sei que quem vende está tentando facilitar a situação, olhando como vendedor, eu compreendo, às vezes você está ali querendo fazer o serviço para a pessoa, mas o problema não é o crediário, não é o crédito, o problema muitas vezes é como que nós usamos mal isso. Então nós não podemos romantizar as dívidas. As dívidas é um problema, a Bíblia trata dívidas como uma maldição. Então o crediário, o crédito é uma bênção, se ele for usado de forma adequada. Mas você precisa entender que o desejo de Deus, a vontade de Deus, não é que nós vivamos em dívida, nós estejamos atolados em dívidas, e aquilo vira um transtorno, uma angústia no nosso coração. Então o texto que nós lemos aqui, fala claramente a verdadeira face da dívida. Eu quero pontuar algumas faces da dívida aqui, para que você, antes de contrair alguma dívida, você tenha direção do Espírito. Talvez é um investimento que você está fazendo, ok, claro, tem um propósito nisso, então isso não é dívida, é um investimento, vai ter retorno. Aquele valor que você investiu, vai dar um retorno maior do que aquilo que você contraiu. Mas quando você olha para a palavra de Deus, ela nos ensina a olhar para a dívida como algo que precisa ser visto como uma maldição. A primeira está no verso 1, deixa projetado aí o verso 1 de 2 Reis capítulo 4, porque o texto diz que por causa da dívida, os credores vieram e queriam levar os seus 2 filhos como escravos. Então a primeira coisa que você aprende com esse texto é que a dívida, ela traz escravidão. A dívida, ela vai te escravizar, ela vai te prender, ela vai me prender, ela vai nos prender. Provérbios capítulo 22, verso 7, Salomão, que foi o homem mais rico do mundo, mais sábio que esse mundo já viu, ele diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Presta atenção nisso. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então essa ideia de romantizar a pobreza, que a pobreza é uma coisa boa, eu quero dizer para você que isso é maligno. Maligno. Não é que você precisa ser um milionário, não é isso, mas viver em escassez, na pobreza, é algo muito terrível, muito doloroso, muito sofrido, e não é o que Deus tem para você, porque a Bíblia diz que o rico domina
sobre o pobre. Então, se eu sou pobre, tem alguém dominando sobre mim. Se eu sou alguém que estou tendo muita escassez, muita dificuldade financeira, quem tem recurso domina sobre mim. Então eu quero dizer para você que Deus te chamou como filho para ser livre, para ser liberto e ter muitos recursos financeiros. Então você precisa desejar isso, você precisa entender isso e querer isso, e entender que Deus tem para você muitos recursos. Amém, amados? Agora você fala, pastor, eu não vejo dessa forma, então continua sendo escravo. Mas fala, não, misericórdia, eu não quero, eu quero ser livre. Então entenda que para você ser livre, Deus vai colocar recursos nas suas mãos. Para que você verdadeiramente não seja dominado, Deus vai colocar recursos nas suas mãos. E Ele diz, e quem toma emprestado é escravo de quem? Empresta. Talvez você está pegando do banco, você está escravo do banco. Talvez você está pegando dinheiro com a família, está se tornando devedor para a sua família, escravo da sua família, de amigos, de pessoas. Não, irmão, que a gente não vai passar por crise, e a gente não tem que muitas vezes tomar essas medidas. Mas você não pode fazer isso da sua vida algo recorrente, algo que está o tempo todo acontecendo. Estão entendendo, amados? Amém? Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 23, Paulo diz que nós fomos comprados por um alto preço. E ele diz, então, visto que vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Porque às vezes nós não somos mais escravos do diabo, mas talvez por nós não sabermos lidar com as coisas dessa vida, nós tornamos escravos de homens. E Paulo está dizendo, olha, vocês foram comprados por um preço, não se torne escravo de homens. Deus te comprou, Jesus na cruz te comprou, para que você fosse livre em todas as áreas. Amém? Glória a Deus por isso. Você precisa ser livre, nós precisamos ser livres em todas as áreas, porque nós somos comprados, não para ser escravo, e agora aprisionado, não, Jesus nos comprou, para dizer, agora você é livre. Romanos capítulo 13, verso 8, e esse foi um dos versículos, irmãos, que mais, a primeira vez que eu vi ele entrou como uma bomba no meu coração, isso faz muitos anos, logo no início da minha conversão, onde Paulo diz, olha, vocês não devem nada a ninguém, ele diz, não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Essa deve ser a nossa única dívida, de dever amor, porque se você deve amor, é porque você tem recebido o amor que vem do Pai, amém? Sabe por que nós devemos amor aos outros? Porque todo o amor que nós recebemos de Deus, nós nunca vamos conseguir compartilhar em sua totalidade, então nós sempre vamos estar em débito, porque nós devemos amar o próximo na medida em que nós somos amados por Deus, amém? Então você nunca vai conseguir amar o outro como Deus ama você, como Deus me ama. Então esse débito nós sempre teremos, e Paulo disse, olha, que essa seja a sua única dívida, de amar o outro, como Deus ama você. Então não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo, tem cumprido a lei. Amém, queridos? Diga assim, dívida é escravidão. Então essa é a primeira verdade que eu quero que você olhe para a dívida, entenda, mas, ao você olhar e entender que a dívida ela te escraviza, você precisa entender que a escravidão, ela é uma maldição. Então ser escravo não é uma coisa boa, por isso nós precisamos vê-la como de fato ela é, uma maldição. Então se eu estou o tempo todo endividado, se eu vivo debaixo de dívidas, a Bíblia me diz que eu estou debaixo de maldição, e essa maldição precisa ser removida, precisa ser quebrada. Em Deuteronômio capítulo 28, verso 12, quando Deus estabeleceu as promessas, lá em Deuteronômio 28, Ele diz o seguinte acerca da bênção. Deuteronômio 28, verso 12. O Senhor, essa é a bênção que Deus tem para você, presta atenção, isso aqui é o que Deus tem para você, tem para mim, tem para nós. Ele diz, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma. Essa é a promessa de Deus para você e para mim. Eu vou abençoar o seu trabalho. Tudo que você colocar as mãos, aonde você pisar os pés, será abençoado. E você vai emprestar a outras pessoas que não temem a Deus. Mas você que teme a Deus, vocês emprestarão a muitos. Amém, amados? Então essa é a bênção. Qual que é a maldição? No verso 44, é o oposto disso, e ele vai explicar, vai fazer questão de explicar. É óbvio que aqui já estava, a gente já podia usar só esse versículo e dizer, se a bênção é emprestar, a maldição é tomar emprestado, mas ele faz questão de dizer o seguinte, para aqueles que
desobedecem, não submetem, estão debaixo de maldição, o que acontece? Eles emprestarão dinheiro a vocês. Está dizendo o seguinte: se vocês obedecerem, submeterem, crerem, receberem a palavra, vocês serão abençoados. Mas se não, eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles, e eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Estão entendendo, amados? Como que o Senhor Jesus, Ele quer que você seja um canal de bênção sobre a vida de outras pessoas. Então você precisa olhar para a dívida como uma maldição. Diga assim: dívida é uma maldição. Então você precisa olhar a verdadeira face dos problemas e tratá-lo como ele é. Então você vai ver inúmeros relatos nas escrituras de pessoas com problemas. Quantas pessoas, esses dias eu fiquei abismado com aquilo. Um grande empresário no Brasil, semana passada isso aconteceu. Um grande empresário no Brasil, em Belém do Pará, ele tomou um calote, acho que de 25 milhões. Ele vendeu uma fazenda, foi desapropriado. Eu sei que ele perdeu para mim é 25 milhões, eu não lembro o valor. Mas ele perdeu muito dinheiro. Porque ele vendeu para alguém, essa pessoa deu o calote, entrou na justiça e ainda ganhou. Ele ficou tão injustiçado, tão revoltado, sabe o que ele fez? Ele pulou do prédio. E alguém filmou ele pulando do prédio morrendo. Por causa de dívidas, por causa de dinheiro, por causa de recursos. Eu quero dizer para você que não importa o que tomam de você, o Senhor Jesus sempre colocará de volta em suas mãos. Talvez você é alguém aqui que foi injustiçado, talvez o Estado tomou tudo, talvez um juiz corrupto fez isso, não importa. O que importa é que você precisa olhar para Deus e entender que Ele sempre tem recursos de sobra para você. Não vai faltar, não importa o que fizeram. Você precisa entender que Deus, Ele tem bênção e tem favor abundante. A dívida, a outra faceta da dívida, é que ela não é só, talvez, uma maldição, ou só uma escravidão. A dívida também ela é uma presunção. E uma das coisas mais difíceis, presta atenção nisso, uma das coisas mais difíceis é a gente viver sem presumir. O que é presumir? A gente está sempre presumindo o que pode acontecer com as pessoas. Por exemplo, talvez você ouviu falar de alguém, fulano é enrolado, fulano é problemático, fulano é isso, aquilo, você cria uma imagem da pessoa, e essa pessoa entra em contato com você, talvez para conversar alguma coisa com você, o que você vai imaginar? Vixe, lá vem problema. Você presumiu uma situação que uma pessoa te falou, isso é presumir. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. Alguém vem e fala muito bem de uma pessoa, aí você cria aquele ideal, uau, mas aí você vai se relacionar, talvez aquela pessoa que falou para você que ela era problema, você olha e fala, cara, mas não é bem assim, venderam uma imagem distorcida para mim, porque talvez aquela pessoa teve uma experiência errada, ou talvez ela ouviu falar de uma situação que não tem nada a ver, mas talvez outra pessoa que você falou assim, nossa, mas fulano é uma bênção, aí você foi, toda a confiança do mundo, criou aquela imagem, a hora que você começa a se relacionar, o que acontece? Uma decepção, que frustração. Você sabe por quê? Porque em nenhum momento a Bíblia nos dá o direito de presumir. Nós temos que ver as coisas como elas são. E geralmente as pessoas se endividam, nós nos endividamos quando nós simplesmente olhamos e dissemos o seguinte, não, vou me endividar aqui, Deus vai prover, Deus vai me dar recursos, as coisas vão acontecer. Nós estamos tentando Deus. O diabo chegou até Jesus e diz o seguinte, se tu és o Filho de Deus, pula do penhasco. Não está escrito que dará ordem aos anjos do teu respeito para que te guarde? O que Jesus disse? Mas isso também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então muitas vezes nós nos colocamos em situações e obrigamos Deus a prover, porque nós presumimos o que? Não, as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir, mas em nenhum momento você parou para orar e buscar uma direção de Deus, se aquela dívida que você estava contraindo, talvez aquela situação não ia te deixar assim. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza no nosso coração, que nós não temos o direito de presumir. Por isso que nós oramos, irmãos, para que cada uma das nossas decisões não seja baseada naquilo que nós imaginamos, naquilo que nós pensamos, mas naquilo que Deus fala conosco, amém? Então você vai ter uma resposta. Se você está entrando no negócio, se você tem um valor alto para você investir, você não vai simplesmente arrazoar na sua mente e dizer, eu acho que vai acontecer isso, acontecer aquele outro, não. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito, amém?
é o Espírito Santo que te guia, é o Espírito Santo que te conduz, e você é soprado por Ele, então você vai ter uma percepção espiritual, uma direção de tudo aquilo que você vai fazer, e se você ouviu a voz de Deus, o mar vai se abrir, as portas vão se abrir, e o milagre vai acontecer na sua vida, mas você precisa estar debaixo dessa palavra, dessa direção. Tiago capítulo 4, verso 13, ele fala sobre isso, ele diz assim: olha, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Ele diz: vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? Então a nossa vida, o nosso futuro está na mão de Deus. Então antes da gente tomar qualquer decisão que compromete o nosso futuro, compromete o mês seguinte, o ano seguinte, talvez as décadas seguintes, nós temos que consultar o Senhor. Então nunca presuma as coisas, busque orientação, direção do Espírito Santo. E a outra face da dívida, presta atenção nisso, que a dívida ela sempre vai ser o sinal de incredulidade. Diga assim: dívida é sinal de incredulidade. Você sabe por quê? Porque esse homem estava tendo um problema financeiro. Aí o que ele fez? Contraiu dívida. Não é isso que a gente faz? Pastor, não estou conseguindo pagar as contas. O que eu vou fazer? Vou passar no crédito, vou jogar para outro mês, vou pegar empréstimo no banco. Está errado, estou falando que você está errado, estou falando que é uma possibilidade, mas ela vai só aumentando a sua dívida, vai só te deixando amarrado, só vai te deixando em situação cada vez mais complicada. Agora o que esse homem fez? Ele tinha um problema, foi contraindo empréstimo, ele achando: eu vou pagar, mas morreu, gerou um problema, um transtorno para a sua família. Agora, há um caminho melhor do que pegar empréstimos, porque quando o problema financeiro bate à nossa porta, nós temos que orar e ter fé que o Senhor Jesus vai prover, antes da gente pegar empréstimo, antes da gente se endividar e aumentar a nossa dívida. Agora, se você conseguir, não, pastor, peguei um empréstimo com juro menor, vou abater essa dívida e vou sair no lucro lá na frente, ok, mas nós precisamos, quando a crise financeira bater, porque às vezes essa é a primeira coisa que a gente faz: vou reter o dízimo, né? Vou pegar empréstimo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ao invés de parar, colocar o joelho no chão, orar e falar: Senhor, provê. O Senhor é o Deus da provisão. A palavra de Deus diz em Mateus 7,7 que se pedir me será dado, se eu buscar eu vou encontrar, se eu bater a porta vai ser aberta, então eu quero que o Senhor abra essa porta. Amém? Não é isso que nós temos falado? Mateus 7,7, pode projetar. O texto diz que se nós pedirmos, Ele nos dará. Então antes de você sair procurando empréstimos, irmãos, nós precisamos, antes de nós sairmos procuramos uma alternativa, é orar, falar: Senhor, eu estou com uma crise, eu estou com um problema. Talvez foi até você mesmo que se meteu nisso. Admita: eu errei, fiz dívida que não deveria, assumi compromisso que não devia, agora tem misericórdia de mim. Muda essa situação, me dê alternativa, me dê direção, mas eu quero que o Senhor resolva o meu financeiro. Amém, amados? Então peça e lhe será dado, busque e encontrarão, bate e a porta lhe será aberta. Filipenses capítulo 4, 19, Paulo diz que o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, sempre nos suprirá em todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Diga assim: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Não é de acordo com aquilo que você tem, não é de acordo com o que seus olhos enxergam, não é de acordo com o que a sua mente natural pode perceber, é de acordo com a riqueza que há nos céus. Há essa promessa sobre a sua vida. Então, quando você estiver cheio de dívida, ore, não deixe a incredulidade tomar conta de você, creia que Deus vai levantar recursos, e Deus, Ele sempre, irmãos, sempre dá, Ele nunca empresta. Quem empresta é o homem, mas quando você pede para Deus, Ele te dá, Ele vai te dar recursos, Ele vai colocar pessoas na sua vida, Ele vai colocar circunstâncias, situações que vão abrir portas, e você vai experimentar o milagre de Deus
financeiro, a provisão dos céus sobre a sua casa. Amém? Então eu estou mostrando para você a realidade da dívida. Mas talvez você me pergunta, pastor, como que eu faço para me livrar disso? O que fazer para se livrar da dívida? Essa mulher nos ensina alguns pontos práticos aqui, para a gente sair daqui e começar a aplicar na nossa vida. A primeira é a gente avaliar a situação, porque muitas vezes a gente vai deixando a vida nos levar, não é assim? E a gente nunca avalia, peraí, qual que é o meu problema? Essa mulher chegou numa situação que os credores chegaram e disseram, eu vou levar seus filhos, se você não pagar a minha dívida, eu vou levar seus filhos. Então ela avaliou e chegou à conclusão, olha, a situação é crítica. Então a gente tem que analisar e avaliar a situação como ela é. Tem gente que faz tempestade com um copo d'água, ela deve R$10, ela não dorme. Não é assim? Fiz uma dívida, pastor, de R$50, eu estou sem dormir por isso. Não, isso é uma coisa simples de você pagar. Então avalia a sua dívida, ela é pagável. Então descansa, só agora põe em ordem. E não faz mais dívida. Mas você vai descansar o teu coração. A dívida, pastor, é um negócio só Deus para colocar as mãos. Então, tome uma posição que requer o impossível de Deus agindo. Vai orar, jejua, Senhor, levanta mais cedo, faça alguma coisa. Mas avalie a situação como de fato ela é. Então, como que está a sua realidade financeira? Se você pudesse fazer uma avaliação, péssima, regular, boa ou ótima, como estaria o teu financeiro? Então você tem que fazer esse diagnóstico, para você entender como que você lida com isso. Então, é uma dívida pagável, é impagável? Lide com o fato como ele é. Não fique em um estado de negação ou num estado de desespero, porque nenhum dos dois vai ajudar. Você fala, eu vou fingir que a dívida não está aí. Eu lembro de uma história de um irmão, ele contando que teve uma pessoa que contraiu uma dívida nesses bancos digitais, e ele não conseguiu pagar. Ele teve uma ideia genial, vou excluir o aplicativo. Excluiu o aplicativo, excluiu o aplicativo, não devo mais. Estou falando a verdade, o que aconteceu, irmãos? Ele achou que ele excluindo o aplicativo estava livre da dívida, não. Daqui a pouco o nome dele estava lá no SPC, todo arrebentado. Porque às vezes a gente quer ignorar o fato. Não, você tem uma dívida, há um fato, há uma situação que precisa ser tocada, que precisa ser enfrentada, não com medo, não com desespero, mas com o coração cheio de fé, amém? Com uma direção de Deus. Então tem muitas famílias sendo destruídas por questão financeira. Essa família era uma família que estava prestes a ser destruída por um problema financeiro. Você fala, pastor, mas não tem ninguém sendo levado escravo. Mas você sabia que 50% dos divórcios, já foi feito pesquisas, hoje deve ser até um pouco mais, até alguns anos essa pesquisa, mais ou menos 20 anos essa pesquisa foi feita, que 50%, aqui no Brasil, 50% dos divórcios se dão por questões financeiras. Então tem ou não tem famílias sendo destruídas? Como essa estava prestes a ser destruída. Então o financeiro não pode ser algo ignorado. Talvez você está perdendo a sua família, você está perdendo o seu casamento, ou você pode perder a sua família, você pode perder o seu casamento, você pode perder os teus filhos, para as drogas, para o crime, porque eles querem crescer, querem prosperar financeiramente. Então é muito importante a gente avaliar a situação, entender que a gente não tem que entrar em desespero. Nós temos que analisar a situação, diagnosticar a situação, daí sim, eu tomar uma posição como homem de Deus, como uma mulher de Deus, e como que eu lido com ela. Porque essa mulher, diga assim, essa mulher teve uma atitude correta. Ela não entrou em desespero, ela não ignorou o problema. O que ela fez? Ela foi até o profeta. O texto diz que ela lembrou do profeta, mandou chamar o profeta, porque ela tomou uma atitude correta. Aquela mulher poderia ter chegado no profeta e falado, meu marido ficava o tempo todo com você, o dia inteiro na igreja, ajudando, aí, minha família entrou nessa situação, você é responsável por isso, vem e paga a minha dívida. Em nenhum momento, essa mulher cobrou o profeta, em nenhum momento ela se fez de vítima, em nenhum momento ela ficou amargurada, poxa vida, meu marido servia a Deus, é isso que sobra para mim. Ela não responsabilizou outros, ela chegou até o profeta e disse, eu tenho um problema, o que eu faço? E o homem de Deus sabe disso, o que você tem em casa? Ele disse, tem um pouco de azeite. Então ele diz, basta, vai lá, entra dentro da casa, junta todas as vasilhas dos vizinhos, tranque a casa e começa a enchê-las, com aquele pouco que você tem. Então diz que ela encheu todas as vasilhas, a ponto de não ter mais vasilhas, e aquele azeite parou de gerar, de germinar, como Isaías mencionou aqui a mina. Então,
é muito importante a gente buscar orientação, irmãos, de pessoas que podem nos ajudar. Sabe, a gente precisa de todo o nosso coração seguir conselhos de homens de Deus que são exemplos nessa área. Tem homens de Deus que não são exemplos nessa área, mas tem homens de Deus. Nós trouxemos aqui o pastor Washington. É alguém que tem experiência, tem uma capacidade para falar sobre isso. É alguém que de fato pode te ajudar nessa área. Você pode entrar lá no Instagram, você pode entrar, eles têm curso, ele oferece, tem muitas coisas, tem alguns irmãos aqui que já estão acompanhando ele, fazendo curso, pegando dele materiais, porque nós trouxemos ele aqui para isso. Porque alguém que nessa área é um homem de Deus, que se você ouvir um conselho dele, pode ter certeza, vai ser um conselho de alguém que experimentou essa provisão, experimentou esse milagre, ele tem autoridade para falar sobre isso. Amém, amados? Agora aprenda a ouvir homens de Deus. Se você quer se livrar disso, Deus vai te dar direção em quem você procurar. Deus vai te dar uma pessoa a quem você vai buscar esse conselho, e ela foi nessa pessoa certa. Então muitos esperam um tempo demais para buscar ajuda. Busca ajuda na hora que está completamente arrebentado. Acontece isso muito com o casamento. Às vezes a pessoa me procura depois que o casamento acaba, depois que as coisas são destruídas. Não faça isso. Isso é sinal de soberba, de independência. Busque o Senhor, presta atenção nisso, busque o Senhor, busque conselhos, busque ajuda antes das coisas se acabarem. Amém? Então Deus vai colocar diante de você pessoas sábias, homens de Deus, que vai fazer com que você lide com isso com sabedoria e tome uma decisão correta. Agora, a outra coisa importante é que você precisa crer na provisão disponível. Sabe o que significa? Deus, ele sempre vai prover por meio daquilo que você já tem. Diga assim: Deus vai prover por meio daquilo que eu já tenho. A única coisa que não pode ser multiplicada é zero. Se você não tem nada, Deus tem que te dar. Mas se você tem qualquer recurso, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai multiplicar. Todo recurso que eu tenho, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai multiplicar. Então aquelas multiplicações de pães, de peixes, não é por acaso, não está ali por acaso. Esse milagre do azeite sendo multiplicado, irmãos, não está aqui por acaso. Tem um propósito para que você olhe para aquilo que você tenha um coração grato e diz: Deus vai aumentar a minha renda, Deus vai prosperar a minha empresa, eu vou crescer, a minha profissão vai crescer, eu vou ser alguém que vou crescer nessa empresa, eu vou frutificar, eu vou ser alguém que empreendo e vou romper, porque Deus vai multiplicar o que Ele tem colocado nas minhas mãos. Você crê nisso? Então você precisa crer nessa provisão. Então, em todas essas multiplicações, se fez uma pergunta: o que há? O que você tem que possa ser multiplicado? Talvez você tenha, Isaías mencionou que a profissão dele, ele é talhador. Olha que profissão maravilhosa. O que você tem nas mãos? Você fala: não tenho nada. Você tem uma profissão que pouquíssimas pessoas têm. Qual é a tua profissão? O que você faz bem feito? Talvez você tenha tantas coisas nas suas mãos, você ainda não viu. Deus está querendo usar. O que você é bom para fazer? O que você tem prazer de fazer? É aí que Deus vai abrir essas portas. Então você tem muitos recursos, sim. Então valorize o que você tem, valorize o que Deus colocou nas suas mãos, porque aquilo que está nas suas mãos será multiplicado. Diga assim: eu creio que tudo que eu tenho será multiplicado 100 vezes mais. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus para a sua vida, vai multiplicar. E por último, é necessário que você trabalhe duro. O maior problema das pessoas, uma vez um irmão falou isso comigo, e eu não tinha me atentado nisso. Ele falou: Zeca, eu achava que bastava eu orar, que as coisas iam acontecer com um passo de mágica. Hoje eu entendo que eu tenho que orar, mas eu também tenho que colocar a mão no arado, e eu tenho que trabalhar duro. Não é sacrificar a tua família, abandonar a tua família por causa do trabalho, não. Abandonar a igreja por causa do trabalho, não. Mas você precisa trabalhar duro. Você precisa entender que Deus vai colocar diante de você, como nós lemos lá em Deuteronômio 28:12, Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos. Diga assim, põe as mãos assim. Diga assim: Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos. É as suas mãos que serão abençoadas, e o seu trabalho vai abençoar outras vidas, e outras vidas que serão abençoadas abençoarão você. Então, entenda o seguinte: você não pode confundir mágica com milagre. A mágica é, você espera no estalar de dedo as coisas surgirem. O milagre não. O milagre tem o mover de Deus e o trabalhar do homem. O milagre tem o mover de Deus, o toque de Deus e o trabalhar do homem. Então, quando nós falamos de milagre, nós estamos falando de muito serviço. Imagina, essa mulher teve que sair procurando vasos.
Vasilhas, naquele tempo as vasilhas eram de barro, pesadas. Se caía, quebrava. Imagina a dificuldade que foi. Ela já com dívida, se quebra uma vasilha daquela, aumentaria as dívidas. Mas debaixo da palavra foi, ajuntou. Imagina, irmão, todo aquele trabalho, sair nos vizinhos procurando. Aí chega dentro de casa, ainda enche uma por uma. Aí você fala, terminou o serviço. Não, ele chega no profeta, ela chega no profeta e fala, olha, todas as vasilhas estão cheias. Ele diz, agora vai e vende. Ainda teve que sair para vender. Sabe o que significa? Que Deus, Ele sempre vai colocar diante de nós oportunidades. E mais do que isso, não parou por aí. Ele diz, depois que você vender e pagar sua dívida, use o resto, o que sobrar. Não é isso que ele diz? Verso 7, projeta aí. Deuteronômio, capítulo 4, verso 7. Para que você entenda como que Deus, Ele trabalha nessa multiplicação. Ele diz, pois, Deuteronômio 4, falei Deuteronômio? Não, é 2 Reis 4, 7. Isso. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. E ele lhe disse, vai e venda o azeite e pague as suas. Mas diz, você e seus filhos viverão do que? A gente tem aquela ideia assim, então ela se aposentou e não trabalhou mais. Não, esse azeite não daria para muito tempo não, o que sobrou lá. Então ela teria que automaticamente fazer disso um empreendimento. Ela teria que fazer daquele azeite um negócio. Sobrou algo para você investir, sobrou algo para gerar renda. Então é importante você entender que o trabalhar, ele dignifica o homem. O trabalhar não é uma maldição. A maldição é o cansaço, a maldição é o enfado. Tem gente que acha que vai chegar no céu e não vai trabalhar mais. Não, quer dizer que o trabalho, ele é prazeroso, quando você está debaixo dessa direção de Deus, debaixo desse cuidado de Deus. Diga assim, trabalho não é maldição. Você pode perceber que você gosta de trabalhar. O problema é a preguiça, não é verdade? Quando eu falo preguiça, eu estou falando de sono, eu estou falando de cansaço, eu estou falando da desmotivação, porque você tem talvez uma renda que você, poxa vida, poderia ganhar mais, mas você não tem preguiça para trabalhar. Então esse negócio que, eu não gosto de trabalhar, não é verdade. Você simplesmente pode não estar motivado, mas o trabalho foi algo instituído por Deus, e ele jamais será desfeito. Jesus disse, meu pai, eu trabalho, e meu pai trabalha até hoje. Deus continua trabalhando, fala assim, meu pai trabalha, e continua trabalhando até hoje, eu trabalho e continuo trabalhando até hoje. Se Deus, Ele continua trabalhando, o problema não está no trabalho, está no cansaço, está no enfado, está na injustiça, está na maldade que muitas vezes o trabalho gera. Mas eu quero dizer para você, que Deus vai te dar força, vai te dar vigor, vai te dar motivação, unção para o seu trabalho, aquilo que Ele colocar nas suas mãos não ser um fardo, mas ser uma alegria, porque você está cumprindo o propósito dEle, através do trabalho que Ele colocou nas suas mãos. Se você faz bolo, você vai fazer para abençoar as pessoas, vai fazer com alegria. Se você é da área de saúde, você trata a saúde das pessoas, você vai fazer com alegria. Se você transporta alguma coisa, se você está lá no frigorífico cortando a carne, você está fazendo algo para abençoar as pessoas. Se você está no ar-condicionado, você está fazendo isso para abençoar as pessoas. Não importa o seu serviço, tudo que você está fazendo é para abençoar as pessoas. Amém? E em retorno, Deus abençoa você financeiramente. Então eu quero que você, nesta manhã, saia daqui com o teu coração livre de todas as dívidas. Howard Dayton, ele tem um livro chamado O Seu Dinheiro, e ele estabeleceu 10 passos, para que você se livre definitivamente das dívidas. Quantos passos, irmãos? Não vou pregar aqui, só vou mencioná-los, mas eu quero que você olhe esses passos. Ele diz assim, primeiro, ore, diga assim, ore. Tudo começa com oração. Se você quer se livrar das dívidas, ore por isso. Fala, Senhor Jesus, me liberta dessa maldição. Aí diz, segundo, faça um orçamento doméstico dos gastos mensais. Sabe o que isso aí é? Você avaliar a causa. Jesus, quando viu toda aquela multidão, ele disse, quantas pessoas temos? O que nós temos no cesto? Assentam todos. É o processo de você avaliar como que está a circunstância. Então, quando você anota os seus gastos, você registra os seus gastos, o que eu estou fazendo? Eu estou avaliando onde verdadeiramente está o problema. Qual que é o problema e como nós resolvemos ele. Terceiro, corte despesas. Eu sei que ninguém gosta disso, mas se entramos numa dívida, ela é natural, tem que cortar. A Bíblia fala que há tempo de bonança e há tempo de escassez, há tempo de muita fartura e há tempo de dificuldade. Faz parte, é da vida. Então se eu estou ganhando bem, estou tendo muitos recursos, desfrute, guarde o que tem que guardar, mas no tempo de escassez,
você também tem que aprender a sofrer. Paulo disse isso. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, tendo em fartura e tendo em escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, entenda que o cortar dívida faz parte de um processo de tratar de Deus, para que você coloque o seu financeiro em dias. Quarto, ele diz, faça uma mudança radical no estilo de vida. Quinto, não faça novas dívidas. Diga assim, não faça novas dívidas. Você não vai sair dela fazendo, você tem que parar, dê um basta. Vai orar e fala assim, eu provei, mas não farei mais dívida. Sexto, seja satisfeito com o que você tem. Diga assim, seja satisfeito com o que você tem. Separe desejos de necessidade. O que é desejo? Eu quero comer uma pizza. Você está com fome, é legítimo. O que é uma necessidade? Você está com fome. Precisa ser uma pizza? Não, pode ser um arroz com feijão. Então separe desejos de necessidade. Nem todos os desejos podem ser supridos. Deus, Ele prometeu que cuidaria de cada uma das nossas. Alguém gritou ali, necessidade, não desejo. Para você ter desejo, você tem que orar e orar muito. Eu quero ter um carro, um Porsche. Você vai ter que orar muito, você vai ter que trabalhar muito, porque é um desejo. Agora, você precisa de um carro, ele pode te dar um Uno, pode te dar um Palio, pode dar um carro mais barato. Ok, uma necessidade, pastor, eu preciso do carro para trabalhar. Ou não, pode ser uma moto, pode ser uma bicicleta, pode ser os teus 2 pés. Entende, irmãos? Então separe desejos de necessidade. Talvez tenha te levado à dívida. Não são as necessidades. Pastor, fiquei doente, eu estou endividado porque a minha família ficou doente. Uma necessidade. Você contrai uma dívida por uma necessidade. Compreende, irmãos? Amém? Então separe isso. Considere comprar produtos usados. Deixa de orgulho. Tem tantas coisas boas aí, seminovas, e cai pela metade do preço. Isso vale para roupa. A Isana está fazendo o bazar aí. Irmãos, tem tanta roupa nova ali que as pessoas doam. E você com vergonha de vir aqui no bazar comprar? Roupas novas, tem ou não tem, Isana? Roupas novas. Novas. R$3 a peça. Você fala, eu me submeter a um negócio dessa, uma humilhação dessa? Para com isso. Não, só compra o carro zero. Ok, se você tem recurso, né? Dê um para mim também, quero um zero. Mas se não tem, vamos no usado. Esqueça o cartão de crédito ou cheque especial, até que você elimine as dívidas. Quem sabe lidar com crédito, ele até ganha com crédito. Quem lida com milhas. Mas se você não sabe, eu não sei, corta, até você aprender a lidar com isso. Amém? E para concluir, isso aqui você vai gostar, que é o que nós estamos fazendo. Ore pelo aumento do seu rendimento. Diga assim, eu preciso orar para os meus recursos aumentarem. Que melhor do que cortar gasto é orar para Deus dar mais recursos, não é verdade? Então ore e Deus vai te dar mais recursos. Eu mencionei aqui Efésios 3, verso 20 e 21, ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Então se coloca de pé, que nós vamos orar nesta manhã. Eu quero que você creia que Deus ele pode fazer infinitamente mais. Mas Ele faz daquilo que você pede e depois daquilo que você pensa. Porque aquilo que você pensa tem que ser transformado em oração. Aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, precisa ser transformado em oração. Então eu quero que você creia nesta manhã que Deus te chamou para ser liberto, livre de todas as cadeias. E Deus quer que você seja livre das dívidas também, amém? Você quer ser alguém próspero, abençoado, que experimente provisão, amém? Então eu quero que você nesta manhã, você vai colocar o teu financeiro, os teus projetos, os teus sonhos, se há dívidas, você vai colocar ela diante de Deus e vai dizer em 2024, eu vou sair das dívidas, o meu financeiro vai sofrer uma revolução, a minha vida financeira não será mais dessa forma. E você vai tomar posse dessa palavra, porque nós somos uma igreja de vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então não se acomode com a escassez, com as dívidas, não é isso que Deus tem para nós, irmãos. Talvez você tenha acostumado a viver numa escassez, numa situação difícil o tempo todo, faltando tudo. Pastor, eu não tenho dívida. Mas você tem uma vida escassa, você não desfruta. Quero dizer para você que Deus tem desfrute para você.
E se nessa tentativa de você desfrutar, você se endividou, Deus, Ele vai fazer com que você seja liberto dessas dívidas. Mas você precisa crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você pensa, e mais do que isso, daquilo que você pede. E eu quero que nessa manhã você faça esse compromisso com o Senhor. Eu sempre oriento, porque aconteceu assim comigo. Você nunca vai conseguir ter um financeiro abençoado se você não começar sendo um dizimista fiel. Chegou um momento da minha vida que eu tive que tomar essa decisão. Eu não abro mão do meu dízimo, eu não abro mão da minha contribuição ao Senhor, porque eu sei que o problema não está nem nos 10%, está nos 90% que às vezes eu não vou saber usar. Então eu quero que você, se você quer que o teu financeiro seja de fato revolucionado, seja de fato transformado, eu quero que você faça um compromisso com o Senhor. Como disse Isaías, primeiro eu dízimo, primeiro aquilo que é do Senhor, e depois as demais coisas. Jesus falou isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aí depois os outros 90, você tem que entender que eles também são do Senhor. E antes de você gastar qualquer centavo, de nós gastarmos qualquer centavo, nós temos que orar a Deus e pedir: Senhor, me dê sabedoria, porque nenhum é meu, não é 10% só que não é meu, 100% não é meu, e eu quero gastar esses outros 90% também com sabedoria, com direção do Espírito. Eu quero que o Senhor me dê capacidade de fazer multiplicar essa renda. Eu quero que o Senhor me dê a graça de fazer o pouco que eu tenho, vai multiplicando 100 vezes mais, porque não é só os 10% que não é meu, é 100%. Nós vamos pedir sabedoria para o Senhor. Antes de você gastar, lembra, não é meu, eu não tenho nada aqui nessa terra, tudo que eu tenho, tudo que eu desfruto é de Deus. Até a vida que eu tenho foi Deus que me deu, até o ar que eu respiro é Deus que me deu, tudo veio do Senhor. E antes de eu usufruir, gastar, eu preciso consultar o Senhor. Por isso que a bebida, essas coisas levam à destruição. Por que você deve parar com isso? Não é porque isso é simplesmente pecado, não, porque isso te destrói. Vendendo a comida que você come, aquilo que você bebe, te destrói. E o Espírito Santo nessa manhã está trazendo essa verdade no nosso coração: nada aqui nessa terra é nosso, e você precisa cuidar bem daquilo que é do Senhor, porque tudo é do Senhor. E se você cuidar bem, Ele vai ser aquele Senhor que vai te recompensar. Ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então eu quero que nessa manhã você não só ouça a minha oração, você vai orar, vai ter essa conversa transparente com o Senhor: Senhor, a minha vida está assim, mas eu não aceito isso na minha vida, não aceito dívidas, não aceito escassez. A minha família será uma família próspera, eu vou deixar riqueza para os meus filhos, eu vou deixar herança para os meus filhos, e eles vão desfrutar daquilo que eu não desfrutei, porque assim diz a palavra de Deus, que o homem justo, ele deixa herança para os filhos e para os filhos dos seus filhos. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos nessa manhã, e nós cremos na Tua provisão. O Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor é aquele que provê. Pai, nós queremos em nome de Jesus experimentar provisão. Pai, nós não queremos viver na escassez. Pai, eu não quero que esta igreja seja uma igreja, Pai, com a pobreza, onde, Pai, os irmãos têm muita escassez financeira, passam dificuldades. Não, eu quero que o Senhor faça desses irmãos, Pai, pessoas que doam cestas básicas, pessoas que quando alguém precisa, eles têm um recurso para semear. Quando nós lançamos aqui um propósito financeiro, eles têm muitos recursos em conta para semear, e não vai fazer falta para a família dele. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro por cada irmão, por cada irmã que tem passado por problema financeiro. Isso tem roubado a paz, tem roubado até a alegria de cultuar, tem, Pai, roubado a força de orar, tem roubado, Senhor, a paz do trabalho, na casa. Meu Deus, é no nome de Jesus que nós oramos nessa manhã, que toda essa maldição das dívidas sejam quebradas, toda escassez seja em nome de Jesus, Senhor, suprida pelo Teu milagre, pela Tua multiplicação. Pai, nos dê, Senhor, a consciência de que a dívida é algo maligno, algo que escraviza, é algo que nos domina. Pai, é algo, Senhor, que nos tira do Teu propósito, que nos deixa, Senhor, apavorados, com medo. Mas o Senhor Jesus, naquela cruz, rasgou todo o escrito de dívida que havia contra nós. E nós cremos, Pai, que o Senhor também fará com que todas as dívidas, Pai, materiais,
também sejam em nome de Jesus quitadas, pagas, com muitos recursos que o Senhor proverá. E eu oro para que os teus filhos, Pai, olhem para o financeiro como algo espiritual. Traga essa revelação ao nosso espírito nessa manhã, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E nós, Pai, declaramos diante do Senhor que nós queremos experimentar o milagre do Senhor. Nós queremos vida em abundância, e nós queremos que o Senhor aumente o nosso rendimento, nos dê recursos sem medidas. Pai, o Senhor possa prover para nós, para a nossa família e para os nossos amigos. Nós te louvamos, nós te adoramos nessa manhã, porque o Senhor é o Deus provedor. Fale com Ele. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã.